Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma produção de um super mapa mental de biologia, desta vez para um conteúdo de biologia chamado de algas, um conteúdo aí que é visto literalmente no segundo ano do ensino médio, geralmente, tá? Então vamos lá, espero que vocês estejam gostando dessa série de aulas através de mapa mental, aquele mapinha mental raiz, tá? Folhinha do caderno, 3 canetinhas aí, preta, vermelha e azul. Se você só tem uma caneta, também não interessa. Se é de lápis, também não interessa. Foco na informação. Dá um pause aí para tu poder ir lá buscar o teu material, porque literalmente você vai construir juntamente comigo esse mapa mental, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, né, de mapa mental basicão mesmo, aquele lá raiz, a gente vai colocar no centro o nome algas, né? Então vamos colocar aqui de um jeito bem legal, tá? Vou colocar um pouco grande, tá? Então vou colocar aqui, ó, algas. Olha que maravilha, algas. Para ficar bonito, vou fazer aquele paranauê que eu sempre gosto, que é dar aquela enfatizada através de uma nuvenzinha, tá? E posso também aqui incrementar aqui, tá? Eu fiz um A meio estranho, mas tu pode deixar o teu A bem bonitinho, tá? Ó, que beleza. Professor Patrick, se preocupar com a estética do mapa mental assim, escrever devagarzinho e tudo isso daqui faz parte do processo de aprendizagem? Com certeza, tá? Porque quando você se dedica a escrever devagarzinho, aí curtindo o mapa mental, você aprende muito mais, tá? Comenta aí para quem vem acompanhando aí a produção desses mapas mentais, comenta se vem servindo para você, tá? Eu espero que sim, né? Todo mundo que passa em vestibular, a maioria aí que passa em concurso público, enfim, utiliza mapas mentais, tá? Mas o negócio é a forma que você faz o seu mapinha mental, tá? Então aqui eu tenho algas, ok? Vou dar um turubei, turubai também aqui, para poder deixar legalzão, ó, olha isso aqui. Não sei, será que isso que o Patrick está fazendo vai ajudar no meu processo de inteligência? Com certeza, se engano não, viu? Então a primeira coisa que você tem que saber, que adora cair em provas de vestibular e é uma habilidade e competência bem interessante, é você saber as características das algas. Por quê? Patrick, eu vejo as algas direto? Não, você não vê as algas direto não, tá? Dependendo do lugar que você mora, você não consegue estar no mesmo habitat delas. Porém, elas são organismos muito importantes, principalmente para a questão de oxigênio. Grande parte do nosso oxigênio vem desse organismo aqui. Então, eu ter a sensibilidade de conhecer as características desse organismo é fundamental para eu poder respeitar qualquer tipo de ser vivo, tá? Então vamos lá. As algas possuem várias características. Eu vou listar aqui as principais, tá? Eu vou colocar aqui as características, ok? Depois, a classificação das algas eu irei colocar nessa parte aqui, ok? Então vamos lá. Vou colocar aquela famosa bolinha, tá? Para você poder ir curtindo aí. Então, vou colocar aqui uma bolinha, tá? Vou começar com o preto. Eu adoro colocar a bolinha porque assim você vê com mais nitidez. Então, vamos lá. Uma primeira característica das algas, tá? Ela é que elas são seres eucariontes. Eu já falei para vocês em mapas mentais anteriores o que é um ser eucarionte. Então, vamos lá. Então, são eucariontes. Eucariontes. Beleza. Só que tem um pequeno detalhe. Eles são eucariontes, aí nós já concluímos aqui uma outra característica em cima de eucarionte. Fotossintetizantes. Só que eu vou trocar, vou colocar um nomezinho mais bonito. Fotoautotróficos. Tá? Ou seja, são autotróficos e fazem um processo de fotossíntese. Se eu digo que eles são só autotróficos, de repente ele poderia fazer quimiossíntese, porque a fotossíntese não é o único processo
Autotrófico, tá? Então, fotoautotrófico já implica dizer que esse organismo ele faz fotossíntese, ok? Uma outra característica é que esse cara aqui ele tem habitats bem restritos. Ou é aquático ou é em ambiente terrestre úmido, tá? Então, vou colocar aqui. Vive em ambientes, dois pontos. Aí vou colocar aquático, tá? Vive em ambiente aquático barra terrestre úmido. Entretanto, existem algumas espécies de algas que conseguem viver no corpo de alguns animais, tá? Isso aí são algumas exceções, é mais ligado aí ao Discovery Channel, a quem está, de fato, cursando um curso de biologia. Para vocês, é mais características gerais, tá? Então, eucariontes, fotoautotróficos, vivem em ambientes aquáticos e tem espécie que vive em ambiente terrestre. Tudo bem? Uma coisa importante sobre as algas é o seguinte: existem algas unicelulares e multicelulares. Entretanto, as algas que são multicelulares, elas não possuem tecido verdadeiro. Então, eu vou colocar assim, ó. Opa, vou colocar de azul, tá? Podem ser unicelulares e vou colocar aqui, podem ser multicelulares, que é a mesma coisa de pluricelular. Só que eu vou colocar aqui na frente, não tem tecido, é desprovido de tecido, tá? Podem ser multicelulares. Podem ser multicelulares. Eu vou chamar a atenção aqui em vermelho, tá? Não tem tecidos, assim como as plantas, tá? Não tem tecidos de condução, tá? E nem órgãos verdadeiros. Então, vou colocar sem tecido, tá? E vou colocar sem órgãos. Sem órgãos. Ok? Agora, é claro, né? Se não tem tecido e nem órgãos, provavelmente a estrutura do corpo desses organismos de algas multicelulares vão possuir características que vão fazer com que ele acabe aí adquirindo os nutrientes através de difusão, os gases através de difusão, tá? A estrutura do corpo dele é literalmente um talo, tá? E esse talo aí tem uma estrutura de fixação com hastes e lâminas. Então, vou colocar aqui, ó. Isso aqui para multicelulares, tá? Tem talos, que é o nome que nós damos, tá? Talos. E esses talos, por sua vez, eles vão possuir estrutura de fixação, tá? Vai ser, parece com a raiz. Estrutura de fixação. Ó, pessoal, algumas pessoas ficam na dúvida com relação ao meu C cedilha. Ele parece um S, é porque o meu tracinho eu coloco no final da letra, tá? Tem gente que escreve assim, eu escrevo assim, tá? Tem estrutura de fixação, beleza? Além de estrutura de fixação, vai possuir hastes, tá? Hastes. E vai possuir lâminas, que parecem com folhas, tá? Lâminas. Beleza? Lâminas. Então, tem estrutura de fixação, tem haste e tem lâminas, ok? Um detalhe importante, tá? Importante mesmo, é que as algas, elas estão presentes
em um tipo de habitat muito famoso, que é um habitat aquático. Só que nesse habitat aquático, as algas, elas formam, dependendo da profundidade, que no caso em ambientes profundos, digamos assim, as algas podem formar o fitoplâncton. Então, se você já ouviu falar alguma vez na vida em fitoplâncton, são microalgas, tá? Fitoplânctons. Isso aqui é mais para questão conceitual, tá? Caso você encontre em uma prova, o que é um fitoplâncton? São microalgas que se encontram em suspensão na água, tá? E vou colocar essa informação para você não esquecer. Microalgas que vivem em suspensão em águas oceânicas. Microalgas que vivem em suspensão. Suspensão é com C ou é com S? Suspensão. Vivem em suspensão em águas oceânicas. Em águas oceânicas. Beleza. Então, vive em ambientes na suspensão de águas oceânicas. E essas algas aqui, mano, é elas que fazem aí o processo de fotossíntese, tá? Importante demais para o ecossistema. E por falar em fotossíntese, tá? As algas são importantes por dois motivos bem fundamentais, tá? É base de cadeia alimentar, ou seja, ela, por fazer a fotossíntese, ela acaba liberando aí oxigênio e também ela, por fazer a fotossíntese, ela produz carboidrato. E por essa razão, ela é a base da cadeia alimentar para organismos marinhos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, base da cadeia alimentar barra liberação de oxigênio. Liberação de oxigênio. Eita, Patrick, quer dizer então que o oxigênio que eu respiro, tal, vem das algas? Grande quantidade, sim, tá? Mas esse processo, galera, de liberação de oxigênio, não pensa que é assim, não. Ficar em cima da alga e respirar perto dela, tu já tá pegando o oxigênio, não. Não é assim que funciona, não, tá? As algas também, pessoal, elas podem ser encontradas geralmente em ambientes localizados em águas com baixas temperaturas, tá? Mas só que vai ter alga de todo jeito. A maioria vai ser encontrada em oceanos, como eu falei, e em ambientes úmidos, tá? Porque depende muito da espécie, tá? Depende muito da espécie. Elas ocorrem tanto de forma unicelular quanto pluricelular, depende muito do tipo de alga em questão, tá? Algumas algas, elas são sustentadas pelo que nós chamamos de pneumatócitos. Então eu vou colocar aqui uma linkada com o nome pneumatócitos. Pneu vem de pneu, tá, pessoal? De pulmão, de que tem ar dentro. Pneumatócitos. Esse negócio aqui é importante para que essas algas elas fiquem em suspensão, tá? Beleza. Então tá aqui as características gerais das algas. E claro, se as algas fazem a fotossíntese, é porque elas possuem alguma estrutura que é bem conhecida para poder elaborar o processo de fotossíntese, tá? Então, algas possuem organelas semelhantes a cloroplastos e tem algas que possuem a clorofila, que é um pigmento fotossintético, que é um pigmento que consegue assimilar a luz para poder acontecer o processo de fotossíntese. Então, como é que nós classificamos as algas de uma forma bem simplificada, que é a forma que geralmente em provas e é uma habilidade e competência importante para você, tá? Então, vou colocar aqui, ó, classificação
Por quê? Porque quando eu colocar aqui o nome das algas, literalmente eu vou cair em cima dessa classificação aqui. Então, as algas elas são divididas de acordo com a cor dos pigmentos presentes na composição da parede celular, tá? Então, vou colocar aqui classificação por pigmento fotossintético, tá? Então vai ter o pigmento fotossintético, que é a clorofila, A, B, C, mas só que tem outros pigmentos fotossintéticos, tá? Uma outra característica é a composição da parede celular. Composição da parede celular. A composição da parede celular também é importante, tá? Para aquele estudante mais ranzinza, a sequência de RNA ribossômico, tá? Também é um critério de classificação. Sequência de RNA ribossômico. Sequência de RNA ribossômico. E também a estrutura corpórea. Estrutura corpórea. Beleza? Que também vai ser um critério de classificação, só que para essa aula aqui eu não vou utilizar esse critério de classificação. Então, existem algumas algas que são bem populares, outras não são tão bem populares assim. Eu vou trabalhar com vocês aqui com as algas que são mais populares, aquela que de repente você pode encontrar ela em uma prova, tá? E coloque em vermelho alguma característica que eu considere importante, beleza? Então, eu vou puxar aqui, tá? E vou colocar aqui um primeiro tipo de alga, que é a alga do tipo clorófita, tá? Que é uma alga, eu acho que é a alga mais popular, tá? Que todo mundo conhece. A nomenclatura, pessoal, é com CH. Só que eu vou colocar aqui a nomenclatura de um jeito mais fácil para vocês. Não, eu vou colocar do jeito a escrita correta, porque vai ter aquele estudante que vai dizer, não, é com CH, não sei o que e tal. Então, vamos lá. Ó. Clorófita. A clorófita é aquele tipo de alga que é conhecida como alface do mar, que é bem conhecida. Então, eu vou colocar aqui em vermelho por ser uma espécie conhecida. Alface do mar, tá? É uma espécie bem conhecida, alface do mar. Com relação ao pigmento fotossintético, aos pigmentos que esse tipo de alga vai ter, então, vou colocar aqui, ó, pigmento igual. Vai ter 3 tipos de pigmentos bem famosos. Vai ter a clorofila. A clorofila aqui é a clorofila A e B, tá? Além da clorofila, vai ter outro pigmento chamado de carotenos, tá? Então, vou colocar aqui carotenos. Além desse pigmento chamado de carotenos, tem as xantófilas. Vou colocar aqui, xantófilas. Ok? Esse tipo de alga aqui, ele pode ser uni ou pluricelular. Então, vou colocar unicelular ou pluricelular. Ok? Então, pode ser uni ou pluricelular. A substância de reserva que vai armazenar carboidrato no corpo desse organismo é o amido. Então, vou colocar substância, eu vou abreviar, tá? Substância
de reserva igual, eu vou colocar amido. Então, a gente vai trabalhar com essas 3 características. E assim, claro, a parede celular. Parede celular. Que no caso da clorófita, nós temos a celulose. Celulose. Então, clorófita, pigmento, clorofila A e B, carotenas e xantófilas, unicelular, pluricelular, substância de reserva, amido, parede celular, celulose. Um outro tipo de alga bem famoso, tá? É um tipo de alga chamada de feófitas, tá? Feófitas. Também vou colocar ela escrita da forma correta, tá? Que é com P. E A. Feófitas, tá? Feófitas, que são as algas pardas, as feofícias que nós chamamos, tá? Então vamos aqui em cima trabalhar logo com o seu pigmento, tá? Gente, como eu coloquei aqui em cima já o termo pigmento, eu não vou repetir aqui o nome pigmento, você já vai entender que é essa característica aqui, tá? Então, o pigmento dessa alga aqui vai ter a clorofila, tá? Clorofila. No caso, a clorofila aqui é clorofila A e C. A e C. Esse tipo de alga aqui, ele é um tipo de alga exclusivamente pluricelular. Então, vou colocar aqui, ó, pluricelular. Tá? Substância de reserva desse tipo de alga aqui, óleos, chamado de óleos, deixa eu lembrar o nome, Se até o professor não consegue dizer o nome, hein? É porque a gente vai escrevendo e vai lembrando. Laminarina, porque lembra de Mariana. Óleos e laminarina, tá? E a substância da parede celular presente, tá? É celulose, tá? Então, vou colocar aqui, celulose. Só que aqui eu vou colocar uma barra, tá, pessoal? Porque isso aqui não é o mesmo nome, não. É óleo e laminarina. E aqui vai ser celulose e alginato, tá? Que vai estar presente na parede celular. Alginato. Alginato. Professor, alguns nomes eu estou confuso. E aí? Bom, alguns nomes que você ficar confuso, depois você procura para saber o que significam. Aí você incrementa o seu mapa mental, tá? Então, tem a clorófita, a feófita, um outro tipo de alga bem popular. Deixa eu escolher aqui. A rodófita. Então, vou colocar aqui rodófita. A rodófita, ela vai ter o que como característica? Vai ter clorofilas também. Deixa eu lembrar qual é a clorofila presente nas rodófícias. Deixa eu lembrar aqui. Rodófícias, clorofila A e D, tá? Então, eu vou colocar aqui clorofila A e D. Clorofila A e D. Além da clorofila A e D, vai ter como pigmento fotossintetizante a ficoxantinas, tá? E a ficoeritrinas, porque é vermelha, ficoeritrinas. As ficoeritrinas, e além de ter as ficoeritrinas, vai ter os carotenos também, tá? Carotenos. Então, vai ter esses 3 tipos de pigmento, tá? Esses 3 tipos de pigmento aqui, eu podia ter colocado na frente, né? Eu coloquei foi aqui. Mas, enfim, esses 3 tipos de pigmento, para você poder não esquecer, eu vou colocar aqui pigmento. Aqui também eu vou colocar pigmento, tá? Porque vai que você esquece, pigmento. As rodófitas, elas são algas
uni e pluricelular, mas a maioria é pluricelular. Então, vou colocar aqui. Maioria pluricelular. Então, a maioria é pluricelular. Vou colocar aqui a chavezinha para poder não pegar aqui embaixo. E, por fim, a questão de substância de reserva, de reserva é o amido, tá? Amido, vai ter amido como substância de reserva, ok? A parede celular é celulose. Então, eu vou colocar outro pontinho aqui com celulose. Celulose. Então, vai ter celulose na parede celular. Vou colocar aqui, para você não esquecer. Parede celular. Eita, mapa mental grandão, Patricão. É mapa mental raiz, mano. É assim que tu tá nos cursinhos, tá na aula, é assim que tu nota. Não queira mentir pra mim, não. Que tu vai fazendo é assim mesmo, tá? Então, eu tenho clorófita, feófita, rodófita, eu tenho a crisófita, eu tenho outras algas. Eu vou destacar aqui esses 3 tipos de algas e vou destacar uma em especial, que são as algas dinoflageladas. As algas dinoflageladas, que são as algas que nós chamamos elas de pirrófitas, tá? Eu vou colocar aqui pirrófitas. Eu quero destacar uma coisa das algas pirrófitas, tá? Que adora cair em prova. Quando cai pirrófitas, cai isso daqui dentro de ecologia. Então, eu vou colocar aqui pirrófitas, dinoflageladas, tá? Dinoflageladas. É esse tipo de alga aqui, galera, que está relacionada ao fenômeno conhecido como maré vermelha, tá? Maré vermelha. Que no caso a maré vermelha é um fenômeno, tá, ecológico, onde as algas começam a se reproduzir, tem uma competição entre elas e liberam aí uma toxina que impossibilita o crescimento de outros tipos de organismos, e é um tipo de relação que nós chamamos de amensalismo, tá? Então, o amensalismo, a maré vermelha é um tipo de amensalismo, tá? Não vai existir só o amensalismo, não. A maré vermelha, não, para amensalismo, não. Mas a maré vermelha é um tipo de amensalismo, ok? Bom, deixa eu ver aqui se tem aqui uma outra informação que eu não coloquei, que eu considero importante, tá? É com relação à reprodução, tá? Que eu não coloquei aqui. Então, eu vou destacar aqui, só para você poder não passar batido, tá? As algas, pessoal, têm diversos tipos de ciclo. Ciclo aplauditobiôntico, diplobiôntico e tal, tal, tal. Então, vou colocar aqui que as algas podem se reproduzir de forma assexuada, tá? Assexuada e de forma sexuada, tá? Assexuada não tem gametas. Aqui vai acontecer por divisão binária ou por fragmentação, tá? Então, a alga, uma célula origina outra, ou as algas que são multicelulares podem simplesmente se fragmentar. As algas que têm reprodução sexuada, aí isso aqui vai depender muito do tipo de quantidade de DNA que a célula possui. Então, vai ter vários ciclos. Ciclo diplobionte, ciclo aplobionte-diplonte, ciclo aplobionte-aplonte. Esses ciclos eu não vou abordar aqui nesse mapa mental, tá? Não vou. Estou aqui colocando para você as informações que de fato são mais relevantes ao que compete algas, tá? Então, gente, tá aí. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa o teu joinha aí da maravilha aqui pro Patricão para poder valorizar o nosso trabalho aqui. Podia ser feito num tablet? Podia. Podia eu estar usando um tablet com as canetinhas lá bonitinhas? Podia, mas eu opinei por fazer aquele mapa mental raiz para você mesmo aí, criando aquela identificação, você vendo a minha letra aqui no papel e a forma que Patricão aqui estuda, beleza? Então, gente,
Um forte abraço e gratidão aí por estar acompanhando essas sequências de mapas mentais aqui no canal. Um forte abraço e a gente se vê no próximo mapa mental. Valeu!